paz e graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja o benefício que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração e de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação, edificação, revelação, proteção, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios de sorteios do Senhor Jesus sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também receberá orações todas as madrugadas, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos, e diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. E diga o número de 1 a 70 de qual você faz parte. Lembrando que você também pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos
da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Dos 2 primeiros livros de hoje, logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Eu peço que vocês curtem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. E também vocês curtindo, vocês dão a entender, né, para a rede, que para nós propagarmos a palavra do Senhor para todas as pessoas que querem receber uma palavra nesse momento, através de um livro ou de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse dia. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live, da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar os corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para curtir, comentar, interagir, se juntar em um só espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Não, minha querida, já fui um dia, mas quando eu descobri a verdade me libertou, que é a verdadeira palavra do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tá bom? É somente o Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, minha. Escolha o seu número de 1 a 70, porque assim você vai receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. Que dá total liberdade ao Espírito Santo, o Espírito Santo de verdade, falar ao seu coração, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a Bíblia.
Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje, para a meditação de todos vocês, de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O livro é o livro de Atos, que contém 28 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de 3ª João, que contém 1 capítulo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. O livro foi o livro de Atos e o capítulo é o capítulo 25, Atos capítulo 25, para a meditação de todos vocês. Glórias ao Senhor Deus, louvar e engrandecer a teu santo e poderoso nome, Senhor. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Atos capítulo 25. Sejam todos muito bem-vindos, que contém 27 versículos. Paulo perante o rei Agripa. Paulo perante o rei Agripa. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. Como ali ficaram muitos dias, Festo contou ao rei caso de Paulo, dizendo: certo homem foi deixado por Félix aqui preso, a respeito do qual os principais sacerdotes e os líderes religiosos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo 70 contra ele, sentença contra ele. Respondi-lhes: não ser costume dos romanos entregar um homem à morte sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. E o segundo livro de hoje é o livro de 3ª João, com 1 capítulo. Que contém 15 versículos. Amado, não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é do Senhor Deus, mas quem faz o mal jamais viu ao Senhor Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a própria verdade. Nós também damos testemunhos, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muitas coisas te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos pessoalmente. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos, eu irei apresentar para vocês uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim,
que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar uma oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. E a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão maligna, com o poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número, o número de 1 a 70. Assim, todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Vamos ao livro. O livro é o livro de Judas, com um capítulo. Judas com um capítulo que contém 25 versículos. Exortações aos fiéis. Quanto a vós, amados, lembrai-vos da palavra que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam no último tempo: haverá escarnecedores andando segundo seus desejos ímpios. Não são estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, porém, amados, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor do Senhor Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus o Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. O livro é o livro de Romanos com 16 capítulos, perdão. Romanos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 15. Romanos, capítulo 15.
Romanos capítulo 15, que contém 33 versículos, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Vocês que fazem parte desse rebanho, você que escolheu o número 25, você que escolheu ser parte do 45, você que escolheu ser parte do 26 e você que escolheu ser parte do 46, você vai meditar hoje no livro de Romanos capítulo 15. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. O capítulo 15 do livro de Romanos, Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, eles colocarão nele a sua esperança. Ora, o Senhor Deus de esperança vos encha de toda alegria, a paz e a vossa crença, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Colossenses com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. Colossenses capítulo 1, que contém 29 versículos. A supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Senhor Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, a igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, pois foi agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. Vamos ao 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. Samuel, vamos sortear o capítulo. 1 Samuel. Capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. O capítulo 15 do livro de 1 Samuel contém 35 versículos. A morte de Agag. Então disse Samuel: trazei-me Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele confiante, pensando certamente, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Certamente Samuel se foi a Ramá, mas Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu
de haver posto Saul como rei sobre Israel. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro. Para esses rebanhos que eu acabei de sortear, 29, 41, 30 e 42. Tito, com 3 capítulos. Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 2. Tito, capítulo 2, que contém 15 versículos, exortações a diversos grupos. Exorta semelhantemente os jovens, que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, a boas obras. Na doutrina, mostra integridade e reverência, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal o que dizer de nós. Exorta os servos a que sejam obedientes a seus senhores, sendo-lhes agradável em tudo, não os contradizendo, não furtando, antes mostrando perfeita lealdade, para que assim torne atraente em tudo o ensino do Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. 2 Samuel, com 24 capítulos. 2 Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Samuel. Capítulo 13. Samuel, capítulo 13, que contém 39 versículos. Absalão mata Minom. Passado 2 anos inteiros, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Razor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei. Foi Absalão até o rei e disse: o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e teus servos venham com seu servo. O rei respondeu a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Absalão insistiu com ele. Todavia ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: ao menos deixa ir conosco Aminão, meu irmão. Perguntou-lhe o rei: para que iria ele contigo? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. O livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. 1 João, capítulo 1, que contém 10 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo, nosso Senhor, para a sua presença, aonde você estiver. O capítulo 1 do livro de 1 João contém 10 versículos. A palavra da vida, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e que ouvimos, isso vos anunciamos, para que também
tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Senhor Jesus o Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62, 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos. Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 4. Jonas, capítulo 4. Que contém 11 versículos. A ira de Jonas. O Senhor Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e ela se secou. Aparecendo o sol, o Senhor Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que toda sua alma desejou morrer, e disse: melhor que é morrer do que viver. Então disse o Senhor Deus: é acaso razoável essa tua ira por causa da boboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? Disse o Senhor: tivesse compaixão da boboreira, de que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu, e numa noite pereceu. Em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. 1, 69, 2 e 70. Vamos para o livro, para esses rebanhos. Esther, com 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 4. Esther, capítulo 4. Que contém 17 versículos. Mordecai consegue a ajuda de Esther. Pois se todo te alcançares, agora socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não for para tal tempo como este chegaste ao reino. Então mandou Esther que tornassem a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu perecer, pereci. Assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que lhe tinha ordenado. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. O livro é o livro de Jó, com 42 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jó. Jó, capítulo 37. Para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. O capítulo 37 do livro de Jó contém 24 versículos. Alguém lhe contaria que tenho dito: desejaria o homem ser devorado? Ora, ninguém pode olhar para o sol que resplandece no céu. Depois que o vento deixou limpo do norte, ele vem em esplendor de ouro. O Senhor Deus em tremenda majestade, o Todo-Poderoso está além do nosso alcance. Ele é exaltado em poder, em sua justiça e grande retidão. Ele a ninguém oprime, por isso os homens o temem. Ele não respeita os sábios de coração.
Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Provérbios com 31 capítulo. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 6, Provérbios, capítulo 6, para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. Capítulo 6 do livro de Provérbios contém 35 versículos. A advertência contra o adultério. Contudo, se for apanhado, pagarás 7 vezes mais, ainda que lhe custe todos os seus bens e a sua casa. O que, porém, adultera com uma mulher tem falta de entendimento, que tal coisa faz, destrói a sua alma. Açoites e vexame encontrará, e a sua vergonha nunca se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, e ele não terá compaixão no dia da vingança. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. Você que escolheu ser parte do rebanho de número 21, 49, 22 e 50, vai meditar no livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Vamos ver qual é o capítulo do livro de Tiago que esses rebanhos irão meditar. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Tiago, capítulo 2, que contém 26 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Tiago capítulo 2 contém 26 versículos. A fé e obras. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, porque que proveito há nisso? Assim também a fé não tiver obras é morta em si mesma. Alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mas mostra-me a tua fé sem tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Números com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Capítulo 11. Números capítulo 11 para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. O capítulo 11 do livro de Números contém 35 versículos. A murmuração do povo. Concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o eu para que me disseres, leva-o em teus braços, como a alma leva a criança no colo. A terra que juraste a seus pais, onde conseguiria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram, dizendo, dá-nos carnes a de comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, é muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos e não me deixes ver a minha própria ruína. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Oséias com 14 capítulos. Oséias com 14 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. Oséias, capítulo 2, que contém 23 versículos. Castigo e restauração de Israel. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Os buscará, mas não os achará. Então dirá: irei e voltarei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho, o óleo. Ele multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tirarei o meu trigo a seu tempo e o meu vinho no seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobri a sua nudez. Agora descobrirei a sua vergonha diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu irei apresentar agora, antes de sortear o livro e o capítulo, uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao livro para esses rebanhos, e o livro é o livro de Salmos com 150 capítulos, Salmos com 150 capítulos, e o capítulo é o capítulo de número 36, Salmos capítulo 36. Sejam todos muito
Salmos capítulo 36, coração. Não há temor do Senhor Deus perante os seus olhos, pois ele se julga. Tão importante diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. A palavra da sua boca são malícia e engano, deixou de entender e de fazer o bem. Maquina o mal na sua cama, detém-se em caminho, mas não é bom e não odeia o mal. O teu amor, ó Senhor, alcança os céus, e a tua fidelidade chega às nuvens. A tua retidão é como as grandes montanhas, e a tua justiça como um grande abismo. Ó Senhor, tu preservas os homens e os animais. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. E o livro é o livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. E o capítulo é o capítulo 7. Juízes, capítulo 7, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. O capítulo 7 do livro de Juízes contém 25 versículos. A derrota dos midianitas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se porém ainda temes descer, vai com o teu moço Purá ao acampamento. E ouça o que dizem, então se fortalecerão as tuas mãos para descerem contra o acampamento. Então desceu ele como seu moço Purá até o posto avançado das sentinelas do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente cobriam o vale. Como gafanhotos em multidão eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Amém. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Ezequiel contém 48 capítulos. Capítulo 27. Ezequiel, capítulo 27. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 27 contém 36 versículos. Lamentação sobre Tiro. Tarsis negociava contigo por causa da abundância de toda sorte de riquezas. Trocava por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Com almas de homens e vasos de bronze fizeram um negócio contigo. Os da casa de Togarma, em troca da tua mercadoria, traziam cavalos, ginetes e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas terras do mar eram o mercado da tua mão. Dente de marfim e madeira de ébano tornavam a dar-te em presente. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias trocavam esmeraldas, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Rebanho santo de número 23 e 47, 24 e 48. E o livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Marcos, capítulo 4, que contém 41 versículos. Parábola do grão de mostarda. De novo ele disse: aqui assemblearemos
a parábola do grão de mostarda. De novo, ele disse: a que assemelharemos o reino do Senhor Deus? Ou com que parábola o representaremos? E como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes sobre a terra, tendo, porém, sido semeado crescente, faz-se a melhor de todas as hortaliças e deita grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Como muitas parábolas semelhante lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. Sem parábolas não lhes falava, mas tudo explicava em particular aos discípulos. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 8. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora a tua abundância de paz, graça e alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros dessa tua igreja, @ a Igreja Tentação, que todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros de hoje. O livro é o livro de Isaías, com 66 capítulos, e o livro de Amós, com 9 capítulos. Isaías, vamos ao capítulo do livro de Isaías, capítulo 20. Isaías, capítulo 20, é o nosso penúltimo livro de hoje, que contém 6 versículos. Profecia acerca do Egito e da Etiópia. No ano em que Tartã, enviado por Sagom, rei da Síria, veio a Asdod, que reou contra ela e a tomou. Falou o Senhor nesse mesmo tempo por intermédio de Isaías, filho de Amós. Disse-lhe: vai, tira o pano de saco dos teus lombos e descalça as sandálias dos teus pés. E assim ele o fez, andando nu ou descalço. Ele disse: o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia. Assim o rei da Síria levara em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto jovens como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Glórias ao Senhor Deus. Amós, com 9 capítulos. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, que logo no final da live eu faço sorteio, que o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Você mentaliza e escolha um número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amós, capítulo 3, é o último hoje para a meditação de todos vocês. Amós, capítulo 3, contém 15 versículos, testemunha contra Israel. Tocará a trombeta na cidade sem que o povo trema. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito. Certamente o Senhor Deus não fará alguma coisa sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos palácios de Asdod, nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede os grandes tumultos no meio dela, e os oprimidos dentro dela. Glórias ao Senhor Deus. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado. Será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus o Todo-Poderoso para a sua meditação. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 25. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem está no livro de 3 João.
Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de Judas, com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 15. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem está no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Tito, capítulo 2. Você que mentalizou o 12, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de 1 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de Números, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o 7, a mensagem está no livro de Jó, capítulo 37. Você que escolheu o número 22, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem está no livro de Oséias, capítulo 2. Você que mentalizou o número 3, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 36. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Ezequiel, capítulo 27. Você que escolheu o número 17, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem está no livro de Amós, capítulo 3. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para todos vocês um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra, e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos no município do Brasil. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 11, Atos 25, o 21, 3 João, o 6, Judas, o 5, Romanos 15, o 1, Colossenses 1, o 2, 1 Samuel 15, o 14, Tito 2, o 12, 2 Samuel 13, o 19, 1 João 1, o 4, Números 11, o 15, Jonas, capítulo 4, 13, Esther, capítulo 4, o 7, Jó, capítulo 37, o 22, Provérbios, capítulo 6, o 8, Tiago, capítulo 2, o 16, Oséias, capítulo 2, o 3, Salmos, capítulo 36, o 20, Juízes, capítulo 7, o 9, Ezequiel, capítulo 27, o 17, Marcos, capítulo 4, o 18, Isaías, capítulo 20 e o 10, Amós, capítulo 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, escritor, membro ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as nossas 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade dos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG 1-318 37 300. E até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Amém. Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente, pois após fazer a sua obra e receber a verdadeira esperança do Senhor Deus para a sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
E dependendo da rede social, o link e os horários das lives. Os horários das lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais. Incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui da Índia, vocês também do México, da Dinamarca, de Portugal e todos aqueles que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu aguardo vocês na próxima live.